E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trazer um vídeo de atualização das ações da Sanepar, porém focando apenas nos resultados de 2023. Se você tiver maiores curiosidades por mais informações, a gente tem diversos outros vídeos aqui sobre a Sanepar e você poderia estar acompanhando. Porém, hoje a gente vai pegar exatamente esses resultados de 2023 para a gente calcular quais que seriam as possibilidades de distribuição de dividendo e quanto que seria o preço justo da ação caso ela distribuísse a totalidade. É claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia do vídeo, se você já curte o canal, já senta aquele dedo no like aí e se você ainda não tiver inscrito, se inscreve aí, dá essa força pro canal crescer. Para a gente visualizar sobre as lucratividades que a Sanepar trouxe, a gente está aqui no RI da empresa. A gente poderia estar vendo ali o quarto TRI de 2023, mas como aqui já tem o consolidado também, eu prefiro visualizar ele. Então aqui a gente consegue ver os resultados de 2021, 22 e 23. Aqui a gente já vê a linha de receita líquida ali, que seria meio que um faturamento, e a gente já consegue visualizar que ano a ano a empresa já trouxe aumentos. E isso já é bem positivo, porque se ela conseguir trazer aumentos de faturamento, fazer uma gestão de custo e despesa, ela consegue melhorar as lucratividades lá na última linha. Eu não vou passar um a um aqui, mas se você quiser ver, você poderia estar entrando tanto no RI ou pausando aqui e visualizar. Aqui nós temos linha a linha de 2021 a 23 e com as variações ano contra ano aqui para você visualizar aumentos ou reduções. Ali na última linha, que é o que nos interessa, resultado líquido, a gente consegue ver que em 2021 a empresa trouxe 1 bi 177 de lucratividade, em 2022 1 bi 151 e em 2023 1 bilhão 503 milhões, ou seja, um grande aumento de lucratividade frente aos últimos anos. E todo esse aumento de lucratividade, ele ajudou sim com que as ações tivessem essas valorizações aqui, que ela saiu ali de R$ 17 e está quase em R$ 28. Porém, a gente vai conseguir visualizar que essa lucratividade ela pode levar as ações da Sanepar para patamares ainda maiores, com valorizações e até recebimento de dividendos bem mais interessantes do que os atuais. Calma que a gente já vai dar um pulo lá na minha planilha, mas antes disso a gente está aqui no Status Invest. Valor atual da SAPRI 11, que são as ações e-units, de R$ 27,95. A hora que a gente desce aqui nos indicadores, a gente vê que o dividendo está em 5,42, relativamente interessante, porém reduzido frente a outras empresas. Porém, a gente vai conseguir visualizar que, com base nas lucratividades que a empresa está gerando, esse dividendo está pequeno por conta que a empresa está distribuindo pouca parte de suas lucratividades. Que caso ela distribuísse mais, você teria dividendos ainda maiores. E a gente consegue comprovar isso pelo indicador aqui ao lado, que é o indicador de preço-lucro. Seria um indicador de tempo de retorno de investimento. Se esse resultado aqui fosse 10, você já teria um dividendo de 10%. Faz sentido para você? Então, com esse resultado aqui estando em 5,67, caso a empresa distribuísse toda a lucratividade, você iria ter um dividendo ali de quase 18% ao ano, que já seria bem interessante frente ao dividendo atual. Esse indicador, estando em 5,67, ele é bem interessante. Como eu comentei com vocês, geralmente de 10 para baixo ali, a gente acha esse resultado bem atrativo. É claro que a gente visualiza se a empresa traz geração de caixa, geração de lucratividade, tem endividamento controlado, outras coisas. Mas aqui no caso da Sanepar, como ela traz tudo isso que eu acabei de comentar, esse resultado de 5,67 ele é bem bacana para a empresa, que seria um retorno de investimento. Mas é legal a gente lembrar que isso daqui não é algo estático no tempo. Ele vai oscilando conforme preço e conforme lucro, porque o preço da ação sobe ou desce e as lucratividades também podem aumentar ou reduzir. E aí esse indicador aqui ele vai também se moldando a esses resultados, então ele é mais um norteador na sua tomada de decisão ali naquele momento, beleza? Quando a gente vê aqui no preço-valor patrimonial inferior a 1, também dando uma sensação de desconto. Muita atenção aqui, porque muitos investidores acham que se isso estiver inferior a 1, sinalizaria que a ação está com um desconto. Mas aqui, quando ela está superior a 1, pode ser que ela esteja cara ou que ela é uma ótima ação que passa muita segurança. E quando ela está inferior a 1, pode ser sim que ela esteja com um desconto, como pode ser que ela tenha muitos riscos e incertezas por trás, e aí é por isso que ela está trabalhando abaixo de patrimônio. Mas nesse caso aqui, para cada R$ 1 de patrimônio da empresa, você estaria comprando por 89 centavos. Só para a gente finalizar essa parte aqui do Status Invest, vamos dar uma olhada aqui na parte de endividamento, dívida líquida sobre EBITDA, na casa de 1,62. Esse aqui de 3 para baixo, a gente já poderia achar que ele está razoavelmente equilibrado. Aqui na Sanepar está em 1,62. Dívida líquida é a dívida bruta menos o que você tem ali em caixa, vira dívida líquida. E o EBITDA é uma estimativa operacional de geração de caixa da empresa. Ou seja, é uma estimativa
do poder de gerar grana que a empresa tem. Então aqui está dizendo para a gente que mais ou menos em 1 ano e meio de estimativa de geração de caixa operacional da empresa, a Sanepar honraria com todas essas dívidas. Então é um resultado de indicador bem controlado. E aqui, a margem líquida na casa de 24,5, isso daqui é bem interessante para principalmente investidores que gostam de empresas perenes, geradoras de lucro, de caixa e pagadoras de dividendos. Significa, esse margem líquida seria a margem de lucratividade ali, a última linha, tudo que sobrou. Então significa que a empresa está tendo uma sobra de quase 25% de toda a sua operação. E ela poderia utilizar isso tanto para distribuir dividendos quanto para fazer reinvestimentos interessantes. Aí agora, para a gente passar aqui na minha planilha, vamos com calma aqui para você conseguir entender o que eu fiz. SAPRE 11 no valor de 27,85. Vamos dar uma olhada aqui primeiro na parte aqui do valor de mercado. Valor de mercado de 8 bilhões e meio, mais ou menos. O lucro de 2023 de 1 bi 503, que nem a gente viu lá no resultado de RI. Aí aqui o preço-lucro, que seria aquele indicador de tempo de retorno de investimento que a gente viu lá no Status Invest, na casa de 5,62, e a gente já entendeu que ele é um retorno de investimento bem interessante. Aí aqui a parte do preço justo segura, que a gente já volta. Vamos agora para o outro lado aqui da planilha. Aí agora aqui, dividendo esperado de 10%. O que significa esses 10%? Significa que eu estou esperando 10%? Não é muito bem isso, não. É que o negócio é o seguinte, como a gente vai pegar a lucratividade, a gente vai ver todos os payouts aqui de 25%, 50%, 75% e 100%. Para quê? Para a gente simular, caso a empresa distribuísse 25, 50, 75 ou 100, qual que seria o preço justo com base em pagamento de dividendos. Então eu coloquei 10% aqui para ser bem exigente e daí o preço justo ali no final ele ia ficar bem espremido. Então assim, foi mais para estressar o modelo que eu joguei 10% para a gente ter um preço ali um pouco mais livre de risco. Então aí aqui embaixo os dividendos por payout, né? Ele está pegando aquele lucro de 1,5 bi e fazendo 25%, 50%, 75% e 100% para a gente ver quanto que teríamos de dividendos caso fossem distribuídos esses percentuais. Aqui abaixo no número de ações, eu só coloquei para você visualizar, mas assim, coloquei o número de ações totais entre ações ordinárias e preferenciais de 1 bi e 500 e coloquei o número aqui de ações ajustado por unit, porque como estamos tratando da SAPRE 11, é uma ação unit e ela é composta por ações ordinárias e ações preferenciais. Então eu fiz um ajuste aqui porque ela é composta por 5 ações. Aí ali o preço justo com base nessas distribuições de percentuais aqui ficaria de 12,44 distribuindo 25% a até quase R$50 distribuindo a totalidade. Isso daqui significa que teria diversos preços justos? Não é muito bem isso. Eu coloquei para você conseguir entender que quando a gente seguia por dividendos, na questão de preço justo, a gente iria ter diversos valores, porque poderia depender do dividendo e do percentual ali do dividendo esperado. Então, se em vez de 10 fosse 8, a gente teria aqui valores diferentes. Mas por que eu coloquei esses 4 para você visualizar? Porque por mais que o preço justo com base em dividendos você seguir pelo que foi pago, faz sentido que até o que não foi pago é seu por direito. É claro que isso poderia virar dividendos em algum momento, isso poderia ser reinvestido na empresa, e essa parte do reinvestimento é que é a preocupante. Por quê? Caso sejam investimentos interessantes, eles seriam positivos, porque ele não veio parar no seu bolso, porém ele foi reinvestido e geraria capital no futuro, e se for investido de uma forma interessante, você teria um dividendo que iria crescendo ao longo do tempo. Então a gente poderia utilizar tanto o dividendo que para no seu bolso, quanto o que não para um possível preço justo com base em dividendos. Então é por isso que eu coloquei aqueles vários números ali, porque a gente poderia até interpretar que o valor de R$50 fosse um valor de preço justo com base nas lucratividades atuais. Ou seja, se a Sanepar continuasse trazendo essas lucratividades e distribuindo parte e reinvestindo de forma eficiente a outra parte, você poderia entender que aquele valor de R$50 poderia ser até cogitável. Mas assim, a empresa é extremamente interessante, com resultados e indicadores positivos. Mas nada disso significa que a empresa vai continuar trazendo resultados interessantes, que a empresa vai ter valorizações e dividendos, e muito menos que ela continuará com bons indicadores. Mas a sensação que dá é que ela é uma ótima empresa, ao menos para estudo, e que caso faça o seu perfil, você poderia cogitar investir nas ações. E que o valor atual dela hoje, com base nos lucros que ela está trazendo, poderia ser um valor extremamente interessante e que iria te expor a uma valorização e dividendos ao longo do tempo, mas sempre condicionado a essa manutenção e melhoria de resultados.
Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu o vídeo, senta o dedo aí no like. Se não tiver inscrito, já se inscreve aí. Dá essa força pro canal crescer. Era isso e abraços!